Sou grato a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu agradeço mais uma vez a confiança do nosso pastor, irmão Silas, também, o nosso co-pastor. É um privilégio muito grande, né? E uma responsabilidade maior ainda, poder transmitir algo da parte do Senhor para a igreja. Eu convido a igreja que abra a sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Deus tem sido muito misericordioso conosco, né? Todos os dias nos dá mais uma nova chance de poder adorá-lo e bendizê-lo em tudo que Ele faz em nossas vidas. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também, eu só não achei ainda. O irmão Silvio acabou de falar: encontrando ou não, você vai para o céu do mesmo jeito. Amém? Eu vou iniciar a leitura aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa versão que eu estou lendo aqui, ela fala sobre as más conversações. Tem outras versões que você vai encontrar que fala as más companhias. É muito interessante quando Paulo começa a falar à igreja de Coríntios sobre esse tema. E a gente entende que desde a antiguidade, os nossos pais, mãe, inclusive a mãe sempre falava para a gente ter sempre tomar cuidado com o que a gente andava, saber as nossas amizades, quem a gente ia escolher para poder andar conosco. E o nosso pai e nossa mãe sempre nos aconselhava e falava até um ditado muito comum e popular: diz com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. E esse ditado, criado e demonstra claramente o que a palavra de Deus vai falar para nós nesta noite. Todo o cuidado que nós devemos ter todos os dias em saber escolher a dedo quem nós iremos andar, quem será a nossa companhia e quem nós iremos ouvir. Os nossos ouvidos têm muito cuidado com aquilo que nós escutamos. Nem todo mundo que está ao nosso lado realmente vai querer o nosso bem, realmente vai querer levantar a gente ou colocar a gente de pé. Muitas pessoas simplesmente vão querer chegar próximo de nós, ou de forma sutil trazer coisas ruins para o nosso coração e sem que a gente perceba. O mais interessante disso, quando a pessoa vem com conversações ruins, ela não vai vir para te assustar com cara feia, ela não vai vir todo largado. As conversações ruins, ela vem de forma sutil. A pessoa pode aparecer com você com aquela voz elegante, com aquela roupa bonita, e simplesmente querer te conduzir para distante da presença do Senhor. Nós sabemos muito bem que o inimigo ele é preparado em fazer propostas. E dentro da nossa vida humana, nós sabemos que o inimigo tem poder para dar dinheiro para a pessoa, para dar bens, para dar riquezas. E o que ele vai querer em troca? Tirar a sua vida, tomar a sua salvação, que foi paga com preço de sangue. Nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de nós. E a Bíblia fala, se eu não me engano, é o versículo que fala que tem pessoas que chegam próximo de nós como peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. É muito interessante quando começamos a observar que Paulo começa a escrever aos Coríntios no capítulo 15, depois de diversos outros conselhos que ele deu para a igreja de Coríntios. No capítulo 14 fala sobre os dons de língua, a profecia. No capítulo 13 fala sobre amor. No capítulo 12 sobre os dons espirituais. E aqui no capítulo 15 entra uma certa discussão no meio daquela igreja. E uma discussão que Paulo tem que já iniciar o versículo, iniciar esse capítulo, falando para eles: porque primeiramente eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi. No versículo 3 Paulo começa a falar: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Aqui tem um ponto muito importante. Quando nós ouvimos pessoas, ouvimos conselhos, nós temos que entender uma coisa: o maior conselho que nós temos que ouvir é o conselho segundo a Escritura. Nem tudo que as pessoas dizem é segundo a Escritura, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela traz o quê? Vida. E quando nós escutamos alguém que nos aconselha segundo a palavra, segundo as Escrituras, Paulo está falando aqui: eu recebi de Cristo aquilo que eu estou ensinando para vocês. Aleluia. E não é segundo o meu contexto, o meu livro que eu escrevi, não é segundo o esboço que eu montei, mas é segundo a Escritura. E nós sabemos muito bem que a palavra de Deus, guardada na tábua do nosso coração, escrita na tábua do nosso coração, é que nos traz a vida eterna. Porque por ela nós alcançaremos a vida eterna, seguindo a palavra do Senhor. E Paulo continua falando. Fala que as pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus, outros tiveram discípulos, outros apóstolos, e por ele foi o último, o derradeiro. Ele mesmo fala que foi o que recebeu por derradeiro quando Jesus encontra Paulo no caminho. E ele foi um dos últimos. Ele fala: eu sou um dos menores dos profetas, eu sou um dos menores dos apóstolos, e eu vim por último como um abortivo, como alguém que estava prestes a sair dali antes do tempo. Mas Jesus encontrou ele, transformou a vida dele, e ele começou a aconselhar a igreja para poder mudar o pensamento. Paulo começa a observar uma coisa muito interessante nesse capítulo que nós estamos lendo, que aquela igreja começou a entrar certos burbúrios de comentários de que não existia a ressurreição dos mortos. E Paulo começa a alertá-los o seguinte: por que eles estavam falando que não existia a ressurreição dos mortos? Porque muitos não acreditavam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas se Jesus Cristo não ressuscitou, Paulo fala para eles: logo a sua fé é vã, não tem valor nenhum. Porque a nossa fé só é firmada em Cristo Jesus depois da sua morte e a sua ressurreição. E haviam essas dúvidas dentro daquela igreja. E o mais interessante disso, que o versículo começa a alertar no versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E o interessante desse versículo que a gente acabou de ler é que Paulo fala que havia comentários dentre eles, não vinha de fora, era dentre eles. E muitas das vezes, ambientes que é para ser um ambiente de santificação, restauração de vida, está sendo ambientes de discussões por coisas que não trazem fruto para a nossa vida. Aleluia. E eu não falo só discussões para edificar, porque existem discussões, debates, comentários que edificam a nossa vida, transformam o nosso modo de pensar. Mas tem pessoas que trazem para dentro de nós o nosso convívio, coisas que vai destruir a nossa vida. E Paulo começa a falar para eles: entre dentro de vocês, no meio que vocês estão. E um alerta para nós: não é só de fora que vem as más conversações, às vezes vem de dentro. E eu falo por mim, eu posso ser um que estou levando más conversações. E eu preciso mudar o meu modo de pensar, mudar o meu modo de agir, e agir segundo as Escrituras, segundo a palavra que foi deixada para nós. Nós precisamos compreender que o ambiente que nós formamos aqui neste momento é um ambiente de adoração, para glorificarmos a um Deus poderoso que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós pecadores. É um ambiente de fé, de transformação, de esperança. Às vezes as pessoas que entram nesse templo, entram na casa de oração, e entram com o coração abatido, triste, e saem daqui renovados, porque é a palavra que transforma, é a palavra que renova, é a palavra que dá força. Aleluia, Jesus. Nós não podemos deixar de forma alguma
que o nosso ambiente de fé seja alterado por um ambiente de ingratidão e de infidelidade a Deus. Isso não é um culto de ensinamento, mas aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu aprendo com aquilo que eu falo, e eu tenho que viver aquilo que eu prego. Não é só falar, porque as palavras vazias não trazem efeito nenhum, mas quando nós recebemos no nosso coração e praticamos a palavra, aí sim surte efeito. E é transformador não só na nossa vida, mas na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos, na vida de pessoas que estão ao nosso redor, transforma vidas. Paulo estava preocupado com aquela igreja, estava preocupado com a situação que é narrada no capítulo 15. E ele fala para eles: se nós esperamos Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. O que ele está querendo dizer com isso? Nós temos que esperar Cristo nessa vida, sim, mas na vida vindoura, no céu, na glória, nas moradas celestiais que Ele tem preparado para nós. Nós temos que esperar Jesus na vida vindoura e entender que a nossa vida aqui um dia vai se findar. Nós um dia terminaremos a nossa vida. Nós um dia encerraremos a nossa carreira. Como Paulo encerrou sua carreira e falou: eu guardei, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, mas eu não abandonei a minha fé. Um dia a nossa carreira vai se encerrar aqui, mas uma coisa é certa: não deixe que a sua carreira se encerre junto com a sua fé, mas que sua fé permaneça em Cristo Jesus, para que você possa alcançar a salvação. Porque a nossa vida aqui é momento, é um momento muito rápido. Pode ser 80, 85 anos, 100 anos, é rápido. E nada se compara à eternidade que Jesus tem preparado para todos aqueles que amam a sua vida. E se você ama a vida de Jesus, não espere Jesus só nessa vida. Não espere Jesus só nos bens materiais. Não espere Jesus só na conta. Não espere Jesus só na casa, no carro. Não espere Jesus só nisso. Mas espere Jesus no céu, na glória, na morada celestial, que é onde nós iremos. Paulo alerta-nos que por um homem entrou a morte, e a ressurreição também entrou por um homem. Ele estava falando para aquela igreja: vocês precisam deixar de lado esses burbúrios de coisas que vocês criam na mente de vocês. Porque é muito comum nós acreditarmos aquilo que vem na nossa mente, aquilo que nós pensamos, achando que aquilo é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o que você pensa no seu futuro, Deus já sabe o que é, o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer no futuro, Deus já sabe o que está acontecendo, porque Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele veio não existe nada que pare Jesus no tempo, Deus no tempo. E veio o pecado para as nossas vidas por intermédio de um homem. E por intermédio de um homem nós somos resgatados, fomos redimidos e fomos restaurados pelo poder da glória que há no nome de Jesus. E ele começa a falar aqui no versículo 33 em que nós lemos: não vos enganeis, não se deixe enganar. Por isso que existe uma coisa muito importante. Salmos 1 fala o seguinte: bem-aventurado é o homem ou a mulher. Eu vou acrescentar aqui, quando fala o homem, está do ambos os gêneros, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o salmo completa: antes tem o seu prazer, onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o salmista está falando para a gente? Não deixe que más conversações corrompam os seus bons costumes. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, porque só assim as más conversações vão tomar conta do seu coração. As más companhias não te levarão para lugar nenhum, porque a sua vida estará alicerçada na palavra. A sua vida estará alicerçada em Cristo, que é o Verbo divino.
Quando falo em más conversações, falam em más companhias também. É um cuidado muito grande que nós temos que ter com quem nós escolhemos para andar conosco. Nós temos que ter pessoas ao nosso redor que demonstrem quem realmente nós somos. É muito interessante quando se fala sobre companhia, estar próximo de alguém, que se você observa, se eu estiver do lado de uma pessoa, dentro de um bar, eu posso estar tomando um refrigerante ou água, o que as pessoas vão observarem e pensar? Está bebendo alguma coisa. Eu posso estar do lado de uma pessoa que está usando droga, ou fumando, fazendo qualquer outro tipo de coisa, e de repente, por um livre e espontâneo engano, eu pego a minha caneta e coloco na minha boca. O que as pessoas vão olhar para nós e falar? Está fumando. É muito comum isso acontecer. Se eu tiver em ambientes que demonstram coisas contrárias da minha fé, esse ambiente vai moldar e vai fazer eu apostatar da minha fé. E por isso é importante, o salmista fala: eu queria morar na casa do Senhor. E a casa do Senhor não se trata apenas da igreja aqui, não. A casa do Senhor é o seu lar. A casa do Senhor é o seu ambiente de trabalho. A casa do Senhor é o coletivo onde você anda. A casa do Senhor é onde você está. E ali é a casa do Senhor. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E onde nós estivermos, a presença do Espírito Santo estará conosco. Se as pessoas estiverem lá de fora e olhar para dentro aqui, o que elas vão ver? Ali tem um monte de crente. Cuidado com as pessoas que você anda, e cuidado por onde elas te conduzem, para que você não possa ser moldado pelo ambiente que você vive. E se nós estamos aqui nessa noite, é para ser moldado pelo ambiente que nós estamos vivendo aqui. É para ser moldado pela palavra, é para ser moldado adorando a Deus com louvores de adoração, é para ser moldado o nosso caráter, a nossa opinião, para que nós possamos encher a graça do Senhor, da palavra, do amor, e viver isso cada dia mais. É o que transforma o nosso ambiente. É o que faz a gente mudar cada dia mais o nosso modo de pensar. E eu falo para qualquer pessoa: ninguém sabe tudo. Nós seremos eternos alunos. Nós seremos eternos aprendizes. Mas sabe qual é a maior vantagem? É você reconhecer que você é um aprendiz. Eu reconhecer que eu sou um aluno. Eu reconhecer que eu preciso ouvir. Eu reconhecer que eu preciso entender o que Deus quer na minha vida. Eu reconhecer a minha fragilidade diante de Deus e me humilhar diante da presença do Senhor, para que no tempo dele, Ele exalte a minha vida. E não é exaltar a minha vida para que eu possa mostrar para as pessoas, pisar naqueles que me humilharam. Não. É para mostrar que Deus é na sua vida, independente da situação. Aquelas pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida, mas você não vai precisar pisar em cima de ninguém, porque Deus já vai exaltar você, para que você seja feliz. A melhor e a maior exaltação que Deus pode fazer na vida do ser humano é trazer a paz, é trazer a alegria, é trazer o consolo, é trazer o conforto para a vida nossa de cada um. Por isso que Ele enviou o Espírito, e Ele fala: o outro Consolador, para que esteja conosco todos os dias, para que esteja conosco, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, para que esteja conosco, acalmando o nosso coração em momentos de tempestades. E nós sabemos muito bem, e o irmão Silas até comentou aqui, mas Pedro era um nadador e estava com medo de água. Ele não estava com medo da água, ele estava com medo da tempestade que tinha se levantado. E muitas vezes nós não temos medo
de nadar, nós não temos medo de remar, mas quando vem a tempestade, é ali que vem o medo. É verdade. E nós temos que orar todos os dias: Deus, não deixe que o medo tome conta do meu coração, mas que sua paz reine dentro de mim, que o teu amor reine dentro do meu coração, que a tua alegria reine dentro de mim, para que eu possa te adorar com alegria, para que eu possa bendizer o teu nome com alegria, para que eu possa estar na tua presença com alegria. E Deus faz. E a oração é algo tão interessante, que quando oramos a Deus, nós começamos a ser transformados. Já inicia-se pelo fato de se humilharmos diante da presença de Deus. Aquele que se humilha diante da presença do Senhor, não aquele que é humilhado, aquele que se humilha diante da presença do Senhor, esse será exaltado. E quanto mais você se humilha diante da presença do Senhor, mais o seu coração vai sendo contrito, mais o seu coração vai sendo quebrantado, mais você vai ter compaixão das pessoas, mais você vai olhar para as pessoas e falar: eu preciso fazer alguma coisa pelaquela vida, eu preciso ajudar aquela pessoa a se levantar, eu preciso orar por ela para que Deus também faça o que fez na minha vida, na vida dela. E quando nós somos transformados por intermédio da oração, nós entendemos e compreendemos e vivemos a presença de Deus em nossas vidas. E a nossa oração começa a ser diferente. O nosso caminhar começa a ser diferente. Nós começamos a caminhar não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade daquele que nos chamou. Nós começamos a caminhar não segundo o nosso querer, mas segundo os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. E para a gente finalizar, se for para escutar alguma voz, escute a voz de Deus. Se for para escutar alguma palavra, escute a palavra de Deus. Se for para meditar, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, pois você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer segundo a palavra prosperará. E assim, eu deixo essa palavra para o coração da igreja. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos.